Rosa, faço engenharia metalúrgica na URGS e estou representando meu trabalho na Feira de Inovação Tecnológica, que trata-se da avaliação do TORC no ensaio de elemento de obtenção. O engenheiro Luiz Fernando Fole, que é o coautor do trabalho, vai explicar um pouco melhor sobre o que seria o trabalho e sobre quais experimentos nós fizemos. Bom, essa máquina, como vocês podem ver, ela é uma máquina hidráulica, né, que ela faz um ensaio de dobramento sob tensão. Tá? Esse ensaio consiste em passar uma chapa através desse rolamento, de um pino, aqui assim, né, e medir-se força, né, força de cada lado, e o torque aqui nesse pino central. Então, com esses dados, a gente pode avaliar o torque, avaliar o atrito para processo de fabricação por estampagem. Avaliação do torque no ensaio de dobramento sob tensão. Princípios de estampagem. O processo de estampagem é muito simples. Ele provém da conformação mecânica, ou seja, altera-se a geometria do material através de forças aplicadas por ferramentas adequadas, que podem variar desde pequenas matrizes até grandes cilindros. Conformação é o processo mecânico onde se obtém peças através da compressão de metais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica da matéria-prima para o preenchimento das cavidades dos moldes. Em função da temperatura do material utilizado, a conformação mecânica pode ser classificada como trabalho a frio, a morno e a quente. Cada um dos trabalhos fornecerá características especiais ao material e à peça obtida. Essas características serão função da matéria-prima utilizada como composição química e estrutura metalúrgica, e das condições impostas pelo processo, tais como tipo e grau de deformação, velocidade de deformação e a temperatura em que o material é deformado. Os componentes manufaturados pelas operações de conformação de chapas metálicas destinam-se para uma infinidade de ramos industriais, tais como a indústria automotiva, máquinas agrícolas, aeroespacial, aparelhos e utensílios domésticos, construção civil, medicina, transportes, indústria eletroeletrônica e etc. Ao longo do processo de estampagem, a matriz ou blank é submetida a diferentes tipos de deformação, até atingir a sua forma final. O metal situado ao redor da base do punção é deformado radialmente para o interior da matriz, reduzindo assim seu diâmetro original até o diâmetro de conformação. Assim, o metal sofre esforços de compressão na direção circunferencial e tração na direção radial. À medida que o material caminha em direção à matriz, ele é dobrado e depois desdobrado devido ao esforço trativo que ocorre na lateral do corpo. Nessa região, ocorre deformação plana. Além disso, em geral, essa região é responsável pela homogeneização da espessura da parede, pelo estiramento uniforme, tensão trativa e compressiva, tensão circunferencial e estiramento radial. Atrito na estampagem. Em física, o atrito é a componente horizontal da força de contato que atua sempre que dois corpos entram em choque e há tendência ao movimento. De um modo geral, o atrito é associado a um aspecto negativo dos processos de conformação, consumo de energia, desgaste de ferramentas, aumento da força de conformação, aumento da temperatura na ferramenta, etc. Nem sempre este é o caso. Em alguns processos, como na laminação, o atrito é fundamental para ocorrer o agarre da barra pelos cilindros. Para minimizar o impacto causado pelo atrito, utiliza-se uma película lubrificante entre as superfícies de contato. O desgaste das matrizes e chapas arranhadas é geralmente evitado usando os lubrificantes em excesso. Com a exigência de processos de fabricação mais limpos e que não agridam o meio ambiente, o uso de óleos lubrificantes deve ser diminuído ou, se possível, eliminado. Para tanto, o controle dos níveis de atrito tem um papel importante para influenciar a distribuição das tensões e deformações na chapa.
O atrito não deve ser nem muito baixo nem muito alto para se obter uma peça de qualidade desejada. Um coeficiente de atrito muito baixo leva a uma chapa muito lisa, resultando em problemas na fixação do prensa-chapa. Em estampagem, a força de atrito entre o prensa-chapas e a matriz deve ser suficientemente alta para que se obter as deformações plásticas desejadas e evitar o enrugamento da chapa. Entretanto, uma força de atrito muito alta irá resultar, na maioria dos casos, em uma superfície arranhada, além de trincas no produto final. Por isso, é muito importante o controle dos níveis de atrito em estampagem. Existem 3 condições distintas de lubrificação que determinam a influência do atrito na conformação de metais. Condições a seco, nas quais não existe lubrificação. Na interface somente estão presentes camadas de óxidos na matriz ou no componente. Condições hidrodinâmicas, que existem quando uma espessa camada de lubrificante está presente entre a matriz e o componente. Lubrificação de contorno é a condição em que um filme de lubrificante envolve todo o material a ser conformado. Essa situação resulta em uma lubrificação intermediária entre a condição de atrito a seco e lubrificação hidrodinâmica. É a situação mais amplamente encontrada em conformação de metais. Ensaios para obtenção do coeficiente de atrito. Em um ensaio de embutimento profundo, a chapa é conformada através de uma matriz por um punção e a lubrificação empregada facilita o processo. No início da estampagem, as zonas de contato com a matriz e o punção formam um filme de lubrificante fino. A condição de contato vai gradualmente mudando e a condição de lubrificação torna-se diferente em vários pontos da chapa. O ensaio mais comum usado para simular a estampabilidade é o ensaio switch. A geratriz é estampada com diferentes diâmetros até se atingir a máxima força do punção antes do corpo ser todo estampado. Esse ensaio mede o maior tamanho da geratriz que o material é capaz de aguentar antes de haver o rompimento do corpo. O ensaio DST é usado para simular a deformação do material no raio da matriz. Uma tira de chapa é submetida a um deslizamento sobre um cilindro de raio R, enquanto uma tensão é aplicada nas 2 pontas da tira. Ensaio de pino em disco e suas variações. Os ensaios que normalmente são usados para caracterizar o atrito entre a chapa e as ferramentas são baseados nos ensaios de pino em disco. Esses ensaios apresentam algumas variações de acordo com o objetivo de cada autor. O ensaio é constituído de um pino, que pode ser com ponta esférica, ovalada ou reta, que representa o material das ferramentas. O punção é de formato circular e gira em torno do seu eixo. O pino é então pressionado contra a chapa, sob força controlada, e a chapa gira com velocidade de rotação específica. A relação da força que o pino faz na chapa com o torque gerado nela fornece o coeficiente de atrito. Nesse ensaio, é mais utilizado normalmente para se ter uma ideia do desgaste das ferramentas, uma vez que se pode rotacionar a chapa a uma velocidade constante e essa permanece girando por um tempo bastante longo. Ensaio de dobramento sob tensão. Existem vários ensaios tecnológicos para se determinar o coeficiente de atrito em estampagem, dependendo do tipo de condição de deformação. Os principais tipos de deformações em estampagem são o estiramento puro e o embutimento profundo, e para cada um existe um ensaio correspondente a ser avaliado. O ensaio DST é usado para simular a deformação do material no raio da matriz. Uma tira de chapa é submetida a um deslizamento sobre um cilindro de raio R, enquanto uma tensão é aplicada nas 2 pontas da tira. O ensaio de dobramento sob tensão consiste em dobrar
dobrar uma tira de chapa através de um pino de raio pré-determinado. Sobre este pino, fazer a chapa deslizar. Para isso, há uma aplicação de uma força em uma das extremidades da chapa para que haja um movimento relativo entre chapa e pino. Na outra extremidade é aplicada uma força contrária ao movimento, com o objetivo de tensionar a chapa e poder-se avaliar a pressão de contato incidente sobre o pino. Na segunda etapa, esse mesmo pino é fixado no seu eixo, impedindo qualquer movimento. A força necessária para fazer a chapa se movimentar é composta então pela força de dobra mais a força de atrito. Assim, pode-se descontar a força de dobra medida na primeira etapa da segunda e obter-se como resultado apenas a força de atrito. Máquina usada para ensaio de DST. Cilindro hidráulico que faz a força de atuação, cilindro hidráulico que faz a força contra a tensão, o sensor de torque, pino onde há o contato com o corpo de prova, garras em forma de tesouro. O vídeo mostra como é feito o ensaio na máquina usada para o ensaio de DST. Equações usadas para o cálculo do coeficiente de atrito. Modelo da correia. Modelo usado por Wilson, Sarra, Tinci, Frattini, Casto. Modelo de Anderson. Modelo de Snickers. Modelo usado por Han. Resultados e conclusões. No primeiro gráfico, é possível observar que as curvas são bem próximas umas das outras e isso acaba por não definir a atuação particular do lubrificante, ou seja, não se tem bem definido qual o melhor lubrificante. O segundo gráfico mostra uma ampliação do primeiro, na região estável de medição. Com a medição do torque no pino, os resultados mudam, pois já fica evidente qual o lubrificante de melhor desempenho. Isso pode ser visto no terceiro gráfico. O quarto gráfico mostra os coeficientes de atrito para cada lubrificante, mais a condição a seco. Esse gráfico traduz o que os gráficos mostram e fica mais clara a atuação do torque. A atuação do torque é contabilizada nas equações de Anderson e de Snickers. Conclusões. A medição do torque torna mais visível a atuação de cada lubrificante, além de deixar o ensaio mais simples, pois não é necessário se fazer o ensaio com o pino livre, para se poder remover a atuação da força de dobra na chapa. Agradecimentos ao CNPq, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Laboratório de Transformação Mecânica, e a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a execução desse trabalho. Obrigada.